autor da mesa agora à tarde, o Humanidades e Espiritismo 2, é o Dr. Jader Sampaio, psicólogo pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em administração pela USP, professor da Universidade Federal de Minas, membro da Associação Espírita Célio Xavier em Belo Horizonte e da Liga de Pesquisadores do Espiritismo. Então eu vou passar a palavra a ele para que ele possa apresentar os demais membros aqui, os temas que eles vão falar. Boa tarde a todos, bem-vindos, espero que tenham gostado do almoço. Espero que o almoço não lhe seja pesado agora no primeiro período da tarde. A gente vai fazer um esforço grande para esse almoço ser brevemente esquecido. O primeiro participante da nossa mesa agora de Humanidades à tarde conhecido de longa data, porém não tridimensionalmente, né? Através de e-mail a gente só conhece letras, né? Que chegam e que vão e tal, e que tem um sentido. É o Sinuê Neckel Miguel. Ele é graduado em História pela URGS, pela Federal do Rio Grande do Sul. Aí, ó, tiraram minha cola. E é mestrado em História pela Unicamp. Tá? E vai apresentar o trabalho do Espiritismo e Engajamento Político. O tema que eu vou apresentar hoje é um Espiritismo e Engajamento Político, é um assunto que faz parte da minha pesquisa de mestrado, né, que trata da relação entre religião e política, tá? Fazendo um estudo de caso no movimento universitário espírita na década de 60. Então isso aqui é um pedaço, né, dessa pesquisa. Bom, em resumo, as conclusões que chegou, tá, através desse estudo é que entre os espíritas sustentou-se por muito tempo um discurso de isenção política. Na prática, porém, os espíritas engajaram-se politicamente por determinadas causas ou então se posicionaram a respeito de questões pertinentes ao campo da política. O discurso contra o envolvimento político por parte dos espíritas se mostrou parcial e inconveniente. A gente vai entender um pouco melhor agora, analisando então alguns artigos, tá, publicados na revista Reformador, órgão oficial de divulgação da Federação Espírita Brasileira. Aqui está explicando um pouco melhor então essa conclusão, né? Ou seja, quando o clamor por lutas políticas se dirigia a objetivos que não tinham o respaldo da maioria das lideranças espíritas, caso do socialismo defendido pelo movimento universitário espírita da década de 60, o argumento do caráter apolítico do espiritismo era logo de imediato acionado. Já quando a bandeira de luta ela é aceita hegemonicamente, nenhum óbice doutrinário é anteposto, a exemplo da atual campanha em defesa da vida contra a eutanásia. Bom, agora então analisamos os artigos. A gente vai pegar alguns, tá? Eu trabalhei com uma série maior, mas aqui a gente vai pincelar alguns que são exemplares. Em 1937, a FEB definiu sua posição frente à questão política através do Reformador e de um opúsculo de larga divulgação. Nesse opúsculo, basicamente, se defende a liberdade cívica do voto político, a respeitabilidade geral das ideologias, ainda que todas efêmeras, quando não se apoiam em métodos violentos, devendo prevalecer sempre a fraternidade e, por isso, não sendo admitidas as atividades coletivas com caráter de partidarismo político, já que essas levam ao fracionamento e à desarmonia. Fiando-se no caráter cristão do espiritismo, este deve, então, estar acima das lutas e competições partidárias, não recomendando candidaturas políticas quaisquer, limitando-se a deprecar a Deus luzes, paz e forças do alto para aqueles que houverem de arcar com as responsabilidades de governo, e considerando desligadas do seu quadro federativo as sociedades a Deus que prefiram atuar politicamente. Então, esse é um pouco do resumo do conteúdo desse opúsculo. Em seguida, aparece uma mensagem de Emmanuel, que alerta para os perigos da política, mas não veta a participação do espírita. Apesar do alerta para que não seja abandonada a função evangelizadora em razão da função política, as duas atividades não são colocadas como mutuamente excludentes, como quer fazer parecer o comentário do mês seguinte no Reformador, que a gente vai ver agora. Emmanuel ainda dá palpites quanto às ideologias nacionalistas e quanto a tomar partido de classes ou de bancos, ou seja, opina politicamente. Essas opiniões também de Emmanuel aparecem na sua primeira obra, né, que leva o seu próprio nome, Emmanuel, a primeira obra que aparece da sua autoria. Né? Bom,
essa que eu chamo de uma obtusa interpretação de Emmanuel é a seguinte: afirma-se que os espíritas não devem atuar na política pela inevitável queda do idealismo nesta arena de lutas. Só o voto não oferece risco. Então, o articulista interpretou a frase do Emmanuel: os espíritas podem colaborar na política, entendendo sempre que a sua missão evangelizadora é muito mais delicada e muito mais nobre. E o texto de Emmanuel, como um todo, como querendo dizer que os espíritas podem colaborar na política, no sentido de utilizar o livre-arbítrio, porém enfatizando que isso não lhes convém. Não se diz que devam, como pretendem os que se sentem atraídos aos meios políticos. Então, essa é a interpretação. Entre 58 e 67, encontrei uma série de artigos que relacionam a Igreja Católica e a política. E nesses artigos se destaca, como se destacava a atividade histórica da Igreja Católica como Estado, inclusive constituindo por vezes estados teocráticos, o que a torna paradigmática dos perigos e malefícios de uma promíscua mistura do sagrado com o profano. Então, para dar um exemplo, já em 58, o Anete da Rocha, o articulista, descreve um cenário social em crise e remete parte da responsabilidade para a religião amancebada da política. A partir daí, alerta para a tentativa de alguns espíritas de imitar as práticas de religiões desespiritualizadas, que se aboletaram em prateleiras políticas e com isso renunciaram à própria independência moral. Alerta para o malefício que isso traria ao espiritismo por trazer políticos interesseiros, constantinos, que usariam da doutrina espírita para os seus fins particulares. Daí conclui, defendendo a postura da fé, que o espiritismo é absolutamente apolítico e deseja permanecer longe das competições partidárias. Em 70, é o Senhor dos Anjos quem vai se pronunciar. Afirma que espiritismo e política são incompatíveis. De modo contraditório, ele diz: ou a criatura faz política ou faz espiritismo, o que não invalida, é lógico, a hipótese de o político ser espírita. Cito o exemplo de Jesus, como tendo se aliado à política de César, e tão somente preparava os homens para a redenção espiritual. Apesar de dizer que a política, como arte de governar, não é o mal, destaca que, por engendrar compromissos que, em razão do sistema partidário, podem exigir votos em bloco, partidariamente, relegando a consciência individual, a política acaba sendo colocada em oposição à religião, como o espiritismo, pois esta não pode subjugar-se a compromissos de qualquer outra natureza que não seja o da aproximação da criatura com o Criador. Você sabe que meu campo não é história, mas a história não me é desconhecida. A maioria dos autores com que você trabalhou, eu trabalhei também. Silvia Damasio, Emerson Gilberto. E eu não sei, a minha percepção, como quem está de fora ouvindo, é de uma pré-simpatia sua pelo movimento universitário espírita dos anos 60. Eu acho que esse não afastamento marca seu peso. Tá? Então, ele, de uma certa forma, ele fica simpático ao movimento universitário espírita, e eu me percebi, porque assim, o seu texto faz interlocução com o trabalho meu, que já foi apresentado aqui na LIB, que é a intolerância contra o espiritismo. Eu percebi que eu enxergo o movimento espírita diferente de você. Eu enxergo o movimento, nesse texto de intolerância, tá? Eu saio mostrando como é que o espiritismo foi perseguido na Espanha e como é que os espíritas espanhóis tinham um posicionamento político. Nas revistas deles, eles escreviam contra a Constituição, que obrigava o casamento religioso. Matava, entrava a polícia, quebrava tudo, mandava, o governo várias inteiras. Sim, e assim, Deolinda Molin escreve sobre isso. Na intolerância com o espiritismo, eu comecei na Europa, os espíritas ingleses fizeram uma caixinha para poder responder às ações que o governo inglês começou a fazer. Então, o movimento espírita meio que foi perseguido e, em parte, imagino eu não tenho elementos suficientes para poder dissertar sobre isso, mas uma associação entre os pensadores espíritas, os pensadores socialistas do século XIX, não o socialismo marxismo, tá? Mas o socialismo que o marxismo chamou de utópico, parece fazer parte dessa questão. Não é uma mera questão religiosa, tá? Mas é também uma questão política que está na história do espiritismo. Nesse ponto, eu não consigo enxergar silêncio sempre como omissão, mas eu enxergo silêncio também como forma de resistência. Tá? Quando o outro é muito maior que você, tá? Isso eu aprendi dando aula no povo da polícia. Um oficial falou assim: professor, quando chegar algum oficial muito superior ao senhor e for falar contra você, ou for te chamar a atenção, ou qualquer coisa, você fica calado. Foi isso que eu aprendi na polícia.
Por quê? Porque o que mais ele pode fazer se você ficar calado? Em certos pontos, no jogo de forças, quando você reage com a mesma intensidade, você justifica a agressão do seu oponente. E eu acho que o movimento espírita, ele falou quando tinha que falar, calou-se em determinados momentos. A Deolina Amorim fez, ele tem um livro de memórias, e eu senti falta dele, no seu trabalho, quando ele fala da experiência do governo Vargas, e como é que eles enviavam até pessoas dentro dos centros espíritas para observar o que estava sendo falado. Ele teve um olheiro de Vargas sentado do lado, que levantou e falou assim: vocês ficam falando aí desse homem dos planetas, que era Camille Flammarion, eu não tenho nada que fazer aqui. Porque ele dava a carta de culpados para poder enrolar. A federação fez resistência ao movimento Vargas, a princípio colaborando. Depois, quando percebeu que o governo Vargas se punha contra o movimento espírita, eles começaram a passar uma série de orientações aos centros espíritas. E isso me pareceu que passou meio despercebido. Outra leitura que me passou despercebida no seu trabalho é a primeira edição do livro O Reino, do Herculano Pires, que você leu. Você leu o Herculano Pires. Né? Agora, nesse primeiro, então, são de diversos autores que depois desse momento político em que o movimento espírita é tratado como minoria, achincalhado pelos donos do poder, né? Então o Herculano começa a raciocinar uma ação política que não fosse uma ação partidária. E na primeira edição do Reino, ele mostra todos os autores com os quais ele conversa na época. Né? E que na segunda edição ele... de 40 e qualquer coisa. Foi logo depois da queda do governo Vargas. Né? E outro, sei lá se pode chamar de ato falho, mas você e eu lemos muito o Emerson Jumbelli. Né? E o Jumbelli tem um artigo que ele escreveu com a Leila Landim, onde ele fala também da atuação política não partidária. Né? E não aparece no seu trabalho. E ele chama atenção até para um espírito que me entrevistou lá no Rio de Janeiro. Eu falei: é você que é o homem do Jumbelli? Sou eu. E que ele propõe uma ação, não na esfera política, mas não no nível dos partidos políticos, mas nos novos espaços de controle social que foram criados pelos governos mais recentes. Os conselhos, a rede de conselhos, uma série de redes que têm uma ação efetiva e importante dentro da sociedade. E ele enxergava isso. Eu não podia deixar de falar também, desculpa estar me estendendo, mas o Leon Denis, no Socialismo e Espiritismo, ele mostra toda uma simpatia pelo movimento socialista da época, e num determinado momento do livro ele fala assim: olha, está difícil conversar com os... Em outras palavras, né? Ele não é mineiro, né? Mineiro sou eu, não é ele, né? Mas ele fala assim: está difícil de conversar com socialistas franceses, porque eles são muito materialistas. Eles enxergam o mundo de forma muito materialista. E ele define o socialismo como todo tipo de ação individual e social que pudesse melhorar as condições e a qualidade de vida daquelas outras pessoas que ele enxergava como seus iguais, porque ele era oriundo de classe operária, que pudesse melhorar a qualidade de vida das pessoas. E ele não reduziu o socialismo aos cânones das relações econômicas, das relações de produção, que também uma área que a gente entra muito nisso. E eu achei interessante é como se você enxergasse um movimento espírita, não sei, eu posso estar equivocado, você me corrige, tá? É como se você enxergasse um movimento espírita como muito dominante na sociedade e eu estivesse enxergando o movimento espírita como minoria. E assim, dessa leitura eu enxergo a gente como minoria mesmo, em uma série de situações. E acho corajoso, por exemplo, a Ângela chegar e falar assim: olha, por que eu não posso pensar em espiritismo na universidade? Tá? É corajosa essa atitude dela. Tá? Muito corajosa. Para quem vive dentro da universidade, tá? Imagino que não seja muito diferente do Ceará da nossa. Tá? A gente pode ter uma diferença só de tamanho e de lógica de funcionamento. Eu acho que tem muitas semelhanças. Tá? É uma atitude corajosa.